Como é que é para você, depois de tudo que você passou no Cruzeiro, você optar por ficar no Cruzeiro numa Série B? O que isso representou para você? Primeiro, qual foi seu sentimento? Você que é um dos grandes ídolos da história do clube, vê o Cruzeiro sendo rebaixado, e por que você ficou mesmo nessa situação? Porque eu tenho uma grande identificação com o torcedor, então eu sinto na pele o que o torcedor estava sentindo, né? Então a tristeza foi enorme. Aí logo a gente já entrou de férias, né? E as férias, tipo assim, que você planeja o ano todo, por mais que você tenha o psicológico que você tá com a família e tal, mas nunca foge da sua mente, né? Esse momento de tristeza, né? Que o torcedor passou, que eu passei. Então, mesmo nas férias, eu tava com o mesmo pensamento, com a mesma agonia, né? Do torcedor cruzeirense. E nunca, em nenhuma das hipóteses, né? Na verdade, teve uma hipótese que eu pensei que eu poderia sair do Cruzeiro no meu retorno, se os próprios gestores chegassem e falavam, ó, a gente não quer você aqui. Essa era a única hipótese que eu tinha na minha mente que poderia me tirar do Cruzeiro, independente da divisão. E eu sempre fui muito bem resolvido e Deus sempre me direcionou, sempre me deu paz, sempre mostrou o caminho certo a seguir, e o caminho certo que Deus me direcionou era permanecer no Cruzeiro, independente de divisão, independente de circunstâncias financeiras, de redução de salário. Essa era a certeza que eu tinha. Mas tinha que trabalhar nessa hipótese do Cruzeiro, quem estava no comando naquele momento, de chegar numa reunião e falar, ó, eu não quero a tua permanência aqui, obrigado por tudo que você fez, mas eu quero algo novo e você não faz parte. Então você tem que também estar preparado, né, para escutar esse não. Então só essa era a hipótese que eu poderia sair do Cruzeiro. Por você fica no Cruzeiro para sempre, até o fim da carreira, independente de divisão, independente de propostas de outros clubes? É o que eu disse, a única opção do Cruzeiro é se o Cruzeiro falar que não quer mais contar com o meu trabalho, com a forma que eu jogo, com a forma da minha personalidade, da forma que eu levo a minha vida, né? Então a única possibilidade de eu sair do Cruzeiro hoje é eles não me querendo, né? Mas eu não me vejo jogando em outra equipe se não for por minha opção. Só se for opção do Cruzeiro mesmo, independente da divisão. Meu pensamento é agora focar nesse Campeonato Brasileiro, o dia que começar, né? Depois desse caos que a gente está vivendo aí dessa pandemia, e colocar o Cruzeiro novamente na Série A. Esse é meu único objetivo, meu único sonho. Irmão, me diz uma coisa. Você sempre diz, eu decidi ficar no Cruzeiro porque é onde eu tenho paz. Deus me mostrou que é onde eu tenho paz é no Cruzeiro. Mas por que a sua paz está no Cruzeiro? Por que isso acontece? O que você sente no Cruzeiro? Eu me sinto em casa, né? Então você às vezes toma alguma decisão embasada aí, às vezes nas coisas materiais, no dinheiro, tá numa cidade diferente, em situações que você não vivenciou ainda, e chega lá na frente e você se arrepende, né? Então por isso que eu sempre dobro meu joelho, sempre estou em oração, para que Deus me mostre verdadeiramente o maior propósito na minha vida, né? E o propósito de Deus, né? Que é onde ele me colocar, com certeza eu vou ter a paz, né? Que a gente sempre frisa, que a paz de Deus transcende todo entendimento. Então você tem a paz de estar fazendo a coisa certa, independente das adversidades, independente das dificuldades. Deus vai te dar essa paz para você sair desses obstáculos. Eu não sei se você aceitou alguma redução salarial, ou se não, ou se o salário continua o mesmo. Mas se tivesse que reduzir seu salário para ficar no Cruzeiro, você ficaria para defender o clube na Série B? Não, já reduziu, já. Quase 80%, nem fiz conta. Né? de quanto é. Já reduzi, né? Renegociei o que estava atrasado, né? Do ano passado, da gestão passada, né? Da diretoria antiga, né? Então já
renegociei e também reduzi o salário também nesse ano. Você reduziu o seu salário em quase 80%? Por aí. Eu não faço muito conta assim definido, mas é mais ou menos isso. Daí uns 70, sei lá. Mas reduzi bem. Pra me encaixar, né, dentro dessa nova realidade do Cruzeiro. Caraca, irmão, e você aceitou isso? Você aceitou isso para defender o Cruzeiro na Série B e trazer o Cruzeiro de volta à primeira divisão? Como eu disse, né, eu nunca tinha pensado em sair, mas eu sempre tenho que trabalhar as duas hipóteses, né? Que o Cruzeiro não precisasse do meu futebol, eu já tinha que procurar outra equipe, mas eu me antever a isso, já começar a trabalhar nos bastidores, jamais. Meu pensamento sempre foi permanecer, independente da divisão, porque graças a Deus eu sou muito feliz aqui no Cruzeiro, né? E não é que num momento de dificuldade do Cruzeiro que eu ia abrir mão de toda essa felicidade que eu tive, que tenho aqui. Então, nunca pensei em sair, e sim permanecer para fazer com que o Cruzeiro possa novamente estar na primeira divisão. Você falou isso, cara, e eu achei legal assim tocar nesse assunto. Todos os dias das suas férias, você pensava nisso, no rebaixamento? Você não conseguiu ter paz nas suas férias? Não, sempre diferente, totalmente diferente. Principalmente porque nos 2 anos anteriores, assim, mais recentes, a gente tinha sido campeão, né, da Copa do Brasil. Então você imagina, você sai campeão, depois você sai bicampeão, então você sai no êxtase, né? Nessa situação você sai com rebaixamento, você se coloca no lugar do torcedor, né? O torcedor está em casa, alguns de férias, outros ainda trabalhando, vai chegar as férias de Natal, fim de ano, e o pensamento de todos nós é o mesmo, né? O Cruzeiro ano que vem vai jogar a Série B com a grandeza, com a tradição que sempre teve de jogar na primeira divisão. Então é isso que eu pensava muito nas minhas férias. Irmão, qual que você acha que foi o maior erro daquele Cruzeiro? Porque foi o que você falou, era um time bicampeão da Copa do Brasil, um time até que foi conhecido como um time do clima bom, quando ganhava título zoava pra caramba, até uma zoeira saudável. Ô, Geraldo! Tipo, zoava os rivais, brincava, o clima parecia muito bom e do nada dava certo mais. Qual foi o maior problema pra você desse Cruzeiro, ou os maiores problemas? Eu acho não, tenho certeza que não foi só uma situação. Acho que foi prolongando situações que foram decorrentes lá da primeira conquista da Copa do Brasil, onde a gente deixou coisas que aconteceram erradas passarem porque foi campeão. Depois, no ano seguinte, a mesma coisa, aí foi bicampeão e se acobertou muitas coisas que já aconteceram lá naquela ocasião, mas que é uma conquista que, infelizmente, no futebol acontece muito, encobre várias outras situações negativas. Então, quando você ganha, se encobre as coisas ruins e aí passa uma admissão que pode tudo, né? Mas que erros eram esses? Você pode falar ou prefere não falar? Se esconde muita coisa, né? Tipo assim, decisões que tem que ser tomadas, né? Mas quando tá ganhando, são amenizadas, entendeu? Acho que tem que ter um comando. Presidente, vice-presidente, diretor, treinador e os jogadores. Os jogadores são a peça importantíssima, sim, dentro de campo, com a postura também fora, mas eles têm que ser cobrados também, né, da mesma forma, e tem que saber separar, né, você ser um amigo do momento da hierarquia, né. Então, acho que isso aí ficou muito a desejar em todos os setores, né? Não foi só no presidente, no vice-presidente, no diretor, no treinador. Acho que cada um tinha que, principalmente nesse ano de 2019, exercer as suas funções, né? Da melhor forma possível e correspondeu para essa tragédia aí, porque dentro de campo os jogadores também não conseguiram render. Você acha que a diretoria, treinador, perdeu o comando sobre o time? Você acha isso?
Os jogadores passaram a ter mais autonomia que diretor, que treinador? Em algumas situações, sim, eu acho que a gente tinha muito poder e em situações que eram, às vezes, da diretoria, de dirigentes, né? Tanto o presidente, o vice-presidente na ocasião, e até mesmo com o treinador, né? E às vezes as pessoas que eu falei fecham os olhos porque ganhou, né? E aí lá na frente, quando você tem que cobrar, aí porque ganhou você deixa de cobrar. E aí quando a situação tá delicada, se perde muito nesse caminho, né? Então, no meu ver, aconteceu muito isso, né? Os bastidores, né, foram momentos de muita cobrança, de muitas reuniões, tal, mas algumas eu acho que a diretoria tinha que tomar uma atitude mais drástica e se colocar mesmo como a cabeça, né, de uma grande equipe, de um grande nome aí, que é o Cruzeiro. Cara, o que eu achei muito legal no que você falou a gente. A gente passou a ter muito comando. Você se incluiu. Você acha que você também fez parte? Os jogadores todos, às vezes, tinham mais poder do que os diretores e que treinadores. Todos os jogadores, né, tinham, em situações, estavam mais aptos a tomar decisão do que, às vezes, quem tinha que tomar, entendeu? Eu acho que, infelizmente, vocês viram o que aconteceu. Aí de fora, né, nos bastidores a gente tentou controlar, né? Tentou resolver da melhor forma possível, mas são situações que quem tinha que resolver era a diretoria, entendeu? E você também é funcionário, não tem como você resolver tudo. Porque se diz, mas vocês estavam lá dentro, não fizeram. A gente fez muita coisa. A gente fez reunião, chamou quem tinha que chamar. Todos os jogadores se cobravam muito e às vezes até quase, mesmo dentro de toda a amizade que tinha, às vezes o clima esquentava muito e sempre tinha que ter ou deixar disso. Mas, infelizmente, dentro de campo não estava rendendo. Isso que você falou de comando tem a ver com o episódio do Rogério Ceni? Não, se veio antes também. Veio antes do Rogério Ceni, que eu falei, começa lá em 2017. A gente foi campeão, não foi somente o fato do Rogério Ceni. E o fato do Rogério Ceni também tem outras situações que às vezes acho que somente os jogadores que fizeram isso para tirar o Rogério. Os bastidores é muito maior do que o torcedor entende e sabe de real o que acontece, entendeu? O Rogério também teve a parcela dele de erro, entendeu? E futebol é assim, né? Quando as coisas começam a dar confronto interno, vai ter um desgaste, vai ter dano tanto para um lado como para o outro, e foi isso que aconteceu. Mas não foi somente ali do Rogério, mas antes mesmo também.